Epístola de Paulo a Timóteo. Vamos ouvir e ler o que o Senhor tem-nos a dizer através do capítulo 3. Vamos continuar o nosso estudo. Para os que estão lá em casa, desde já uma boa noite a todos. Vamos assim proceder ao nosso estudo e quem puder ficar de pé para lermos a palavra de Deus, agradecia. E começando pelo verso 1 que diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém, também, que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Até aqui a palavra de Deus. E podem sentar-se, continuando o nosso estudo e com o nosso hábito. Vamos ouvir primeiramente o nosso irmão Alberto e depois algum irmão que queira, então pode continuar com o estudo na passagem que estamos a estudar. E desde já, e um abraço ao nosso irmão Alberto, claro, não podemos esquecer, pelo menos todas as semanas. E vamos então assim proceder. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esta reunião de oração e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 7. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Você sabia que nós temos um inimigo? Será que andamos tão distraídos, displicentes, que não damos atenção às suas estratégias, às suas artimanhas e caímos no laço do diabo? Cuidado! Vamos pensar um pouco neste assunto que por duas vezes o apóstolo Paulo coloca aqui para os presbíteros, para os líderes da igreja. Duas vezes no verso 6 e no verso 7 fala sobre e menciona o diabo. O manual bíblico nos ensina, ou pelo menos vai sintetizar, a origem do diabo. Temos um inimigo, um adversário, um anjo poderoso, criado por Deus, mas que se rebelou, que caiu do seu estágio, da sua morada. Assim ele é hostil a tudo que é de Deus e ele é o antagonista do povo do Senhor. O orgulho, sim, o orgulho o levou à queda. Isaías, no capítulo 14, o profeta vai vislumbrar o rei da Babilônia, mas ele vai além e vai enxergar a Satanás agindo por trás daquele rei. Isaías 14, no verso 12. Chama este anjo que caiu de Lúcifer, de um modo pejorativo, que quer dizer aquele que brilha por vaidade, por orgulho. O mesmo acontece com o profeta Ezequiel, no capítulo 28, também no verso 12 até o verso 15, onde ele olha para o rei de Tiro e projeta além, como sempre faz os profetas, mostrando Satanás,
como ele caiu, qual a sua intenção. A Bíblia identifica Satanás como o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo, Satanás, o sedutor. Apocalipse, o livro da Revelação, capítulo 12, no verso 9, verso 10. O Senhor Jesus, em João capítulo 12, no verso 31, fala que ele é o príncipe deste mundo caído em pecado. O apóstolo Paulo fala, o Deus deste século que cega as pessoas, o entendimento, levando-as à ignorância e assim trazendo tragédias. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no verso 4. O apóstolo Pedro também, ele adverte que ele é o nosso adversário, anda em derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O que Deus, ou que o diabo, ele faz agora? Onde ele está? Como ele atua? No Evangelho de João, capítulo 8, no verso 44, nós vamos ver que Jesus diz que o diabo é o pai da mentira, da falsidade. João, capítulo 10, no verso 10, mais uma vez, o ladrão vem, senão para roubar, para matar, para destruir. Efésios, capítulo 2, no verso 2, o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, daqueles que são rebeldes a Deus, aqueles que não querem crer, aqueles que não querem obedecer à palavra do Senhor. E mais ainda, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, no verso 8, diz que Satanás o impediu de visitar os irmãos. Assim também Satanás muitas vezes está lançando o seu laço para que você não venha a agir, a atuar no meio do povo de Deus, cada vez mais se afastando. Vejamos então como devemos fazer. Tiago, no capítulo 4, no verso 7, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Inclui essa resistência diariamente, constantemente, recusando-se a dar lugar ao diabo, como fala Efésios capítulo 4, no verso 17. O apóstolo ainda lhe aponta que as suas ciladas estão presentes, por isso, Efésios capítulo 6, no verso 11 em diante, ensina-nos a usar a armadura de Deus, a sua palavra, a fé. Não ter medo do diabo já é uma grande resistência ao inimigo. Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, até mesmo sobre Satanás e os seus anjos, os demônios. Pois Satanás levou a terceira parte do céu junto com ele, que são os demônios, muitos dos quais estão encerrados, presos no Tártaro, conforme diz o Antigo Testamento. Mas nós temos que observar que ele é como se fosse um grande cachorro pitbull, desses bravos, que está preso numa coleira, numa corrente, e não pode atacar e não pode agir conforme seu bel prazer. Ele não tem carta branca para atingir ninguém, principalmente os crentes e a igreja. O Senhor Jesus, ele permite a ação limitada do diabo e dos seus anjos como forma de uma ferramenta para disciplinar, castigar e punir o seu povo. Foi assim desde o Antigo Testamento e também é assim com a sua igreja. Vejamos Lucas no capítulo 22, no verso 31 e 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. E assim também o Senhor vai interceder. Jó capítulo 2, no verso 6. Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Sabemos que Satanás está condenado, julgado, e ele vai ser lançado no inferno. Apocalipse 20, no verso 10. Por que o Senhor não faz isso agora? Porque o Senhor tem as suas estratégias e propósitos e usa o inimigo para isto. A nossa arma para vencer o inimigo não é fugir, é resistir. Resistir, sim,
não ter medo e principalmente usar a oração. O Senhor Jesus nos ensinou a orar para que Deus nos livre do mal. Portanto, milites a boa milícia, conforme a primeira epístola de Timóteo 1, verso 18. Não fuja da luta. Billy Graham dizia: toda vez que o homem pensa em navegar para longe de Deus, o diabo sempre tem um barco pronto, te esperando. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Boa noite a todos, irmãos. Eu queria partilhar um pequeno pensamento em relação ainda a este versículo e como ouvimos da parte do nosso irmão Alberto, que diz: convém também que tenham um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caiam em afronta e no laço do diabo. Em relação a este mesmo versículo, às vezes caímos no erro de confundirmos e pensarmos que o bom testemunho significa agradar a todos, ou seja, que devemos estar aqui para agradar a todos. Mas não, isso é impossível. E não é o significado do bom testemunho, não é vivermos uma vida de tal maneira que consigamos agradar. Porque o Senhor Jesus Cristo esteve aqui e não conseguiu agradar a todos. E lá está, o bom testemunho é de facto nós, nas nossas atitudes e na nossa reação, revelarmos o caráter de Deus. Esse é que é o bom testemunho. Em relação ao agradar a todos, eu não sei se os irmãos conhecem a história do burro, do menino e do velho. Um dia havia um jovem, um menino ainda, um velhote e um burro. E o velhote subiu para cima do burro. E houve um grupo de pessoas que disse: olha, vejam lá aquele indivíduo insensível, vai em cima do burro e o menino vai ali ao lado. Se o menino fosse em cima do burro, dizia: olha, vejam lá aquele menino que não respeita os cabelos brancos do velhote. Se fossem os dois em cima do burro, diziam: coitado do burro, vai com carga a mais. Por isso é impossível nós agradarmos a todos. Mas uma coisa temos a certeza absoluta, de que viver a vida cristã não é isso. Viver a vida cristã é de facto nós revelarmos o caráter de Deus. Eu gostava que abríssemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, e a palavra de Deus ela é muito assertiva. Ou seja, se de facto queremos prestar um bom testemunho, tudo aquilo que fizermos, no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios e no versículo 31, a palavra de Deus diz: portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, se de facto queremos prestar um bom testemunho, tudo aquilo que nós nos propusermos fazer, de facto possamos pensar se de facto isto agrada a Deus. Há coisas na nossa vida que não são claras, que a Bíblia não nos dá uma resposta clara. Há dúvidas. Eu acredito que se calhar muitos de nós há decisões a tomar, as circunstâncias à nossa volta às vezes levam-nos a pensar: olha, vou tomar esta decisão, vou fazer isto, vou fazer aquilo. Mas uma coisa nós devemos fazer sempre: examinar tudo e reter o bem. E isso significa o quê? É nós podermos perceber se as nossas atitudes nos vão aproximar mais de Deus ou vão nos afastar mais de Deus. Se as nossas decisões ou se a nossa reação ela agrada a Deus ou desagrada a Deus. Então, a nossa vida deve pautar por nos examinarmos a nós próprios e sermos exigentes connosco. Em segundo lugar, não procurar o nosso próprio interesse, porque logo a seguir no versículo 33, a palavra de Deus diz: como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio interesse. Sabem, a partir do momento que nós viramos o foco para nós próprios, nós deixamos de ter a sensibilidade e o caráter que o Senhor Jesus Cristo tinha, porque Ele não veio para ser servido, mas Ele veio para servir os outros. Então isso deve pautar também a nossa vida. A partir do momento que nós olhamos para nós próprios e pelo nosso próprio interesse, os outros passam para segundo, terceiro plano e automaticamente Deus também. Eu gosto muito, e o nosso irmão Alberto, ele foca muito este versículo, que é o versículo que fica no livro de Provérbios, o versículo 1, e diz-nos assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa,
ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, alguém que se isola procura o seu próprio interesse. Ou seja, alguém que procura o seu próprio interesse automaticamente isola-se e insurge-se contra a verdade, contra estas mesmas verdades. Então, nós devemos também examinar-nos a nós próprios e percebermos: estarei eu a dar um bom testemunho? Estarei eu a ter isto como regra na minha vida? Em tudo agrado a Deus? Aquilo que eu vou fazer vai agradar a Deus? Aproxima-me de Deus? Procuro os meus próprios interesses? Terceiro, cuidado para nós não servirmos de escândalo para com os outros. Nesta mesma carta, na primeira carta aos Coríntios e no versículo 32, a receita é a mesma e diz: portanto, de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Então, a própria Bíblia também nos ensina que nós devemos, fugir da aparência do mal. Devemos ter esse cuidado de não prestarmos escândalo, não sermos motivo de escândalo. Então devemos levar uma vida de rigor, devemos levar uma vida íntegra perante aqueles que estão à nossa volta. Então devemos ter esse cuidado. E fugir da aparência do mal, como eu já disse, é algo que também deve pautar a nossa vida. Devemos perceber que muitas das vezes, mas isto não é uma coisa tão grave. Mas se alguém se escandaliza com aquilo que nós vamos fazer, então não devemos fazer. Por amor a quem? Por amor a Deus. E a motivação pela qual nós estamos aqui hoje, o que é? Para agradar aos nossos irmãos, ou é de facto para eu aprender um pouco mais? É para eu poder, na oração, perante a Igreja, perante Deus, e como Igreja nós levarmos as nossas petições ao Senhor. Vou ouvir a palavra de Deus para crescer mais um pouco. Então a nossa motivação deve ser o Senhor sempre, não os outros, porque por consequência, claro, que nós vamos agradar os outros, como é óbvio, mas em primeiro lugar está o Senhor. Porque estando o Senhor, às vezes, isso implica nós batermos de frente com outros. Mas o que importa é nós estarmos firmes e termos convicções de que aquilo que estamos a fazer agrada ao nosso Deus. Então devemos seguir em frente. Era só este pequenino pensamento que eu queria deixar e passar agora para um irmão que queira partilhar connosco. Ora, irmãos, aqui na nossa passagem, no capítulo 3 e versículo 7, nós lemos assim: convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. E eu gostava de me deter um pouco sobre isto, porque isto é muito importante. E, para variar, acontece sempre aquilo que eu já sei, não é? Bem, as minhas notas desapareceram, mas não estou preocupado. Deixa-me cá ver para onde é que elas foram. Estranho, não é? Ainda não percebi a filosofia daqui da coisa. Mas também não vou estar muito preocupado. Ora bem, eu gostava que vocês reparassem nesta expressão, os que estão de fora. Ok. Sabem que isto é uma coisa que me preocupa muito. Porque, no princípio, as coisas estavam claramente definidas. As coisas sempre estiveram claramente definidas no princípio de todas as coisas. O problema é depois. O problema é quando essa definição se esbate, se dilui e até desaparece. Porque um homem ou estava dentro da igreja ou fazia parte do grande mundo lá fora. Não havia cá misturas. Reparem que ele diz, bom testemunho dos que estão de fora.
Ok? Há uma linha divisória. Os de dentro e os de fora. E esta linha tem-se esbatido. Tem sido diluída. Aliás, o diabo sempre procurou unir o que Deus separa. Ele separa, ou procura separar, o que Deus une, e procura dividir, ou melhor, e procura unir o que Deus separa. Muito bem. Infelizmente, o que se tem passado não é isto. O mundo invadiu a igreja. O mundo, repito, invadiu a igreja. E agora já nem sabemos bem o que é de fora e o que é de dentro. É este o quadro. Eu, ultimamente, tenho estado a ler Esdras, o livro de Esdras, e sabem que Deus tinha as coisas muito bem definidas e com o tempo as coisas diluíram. De tal maneira que aquilo chegou a um ponto em que Deus teve que ser duro. E Deus disse claramente: meus amigos, isto é assim. Quem é que disse que eu queria que vocês se juntassem às pagãs? Vocês têm filhos pagãos? Filhos de mulheres pagãs? É assim, tudo fora. Elas fora e eles fora. Já viram como é que Deus faz? Divisão. Separação. Linhas definidas, claras. Mas nós até temos a mania que sabemos mais do que Deus, não é? E então, não, isso é radicalismo, Deus é radical. Deus sempre foi radical. E as linhas de Deus sempre foram claramente definidas. Nós é que tentamos esbater, diluir. Sabe o que é que Deus diz? Lembra-te dos limites antigos. Quem é que mudou os marcos? Quem é que disse que o marco que estava aqui agora já não está aqui, agora passou não sei para onde? Ninguém sabe onde é que está o marco. Lembra-te dos limites antigos. E isto, consequentemente, tornou-se cada vez mais difícil para nós compreender quão maravilhosa é a casa de Deus. Porque a casa de Deus ficou conspurcada. Ela já não é o que era. Isto é grave. A distinção entre a igreja e o mundo sempre foi muito clara para Deus. E Deus fala nisso. Mas nós fazemos vista grossa. E a tendência com o decorrer do tempo é degenerar. Foi assim no passado e a história repete-se no presente. E nós temos de ter cuidado com isto. O apóstolo Paulo disse na carta aos Romanos, capítulo 12, tantas vezes tenho ouvido citar este versículo, e eu vou citá-lo mais uma vez, porque parece que ainda não foi citado devidamente. Não vos conformeis com este mundo. Ponto. Não vos conformeis com este mundo. E a malta deve se conformar com o mundo. E dilui-se no meio do mundo. E o mundo invade a igreja e estamos nisto. E Pedro disse: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E ele diz isto no capítulo 1 da primeira carta que ele escreve, no versículo 15. E como nós vamos ler no versículo 15, quando estamos quase a chegar lá, estamos no 7, a igreja ainda continua a ser a casa de Deus, que é a igreja de Deus viva, coluna e firmeza da verdade. Ok? Ora bem. A grande questão, isto temos que ser práticos. Temos que ser práticos. Eu não quero falar assim e tal, pois está pronto, o diagnóstico é esse, e agora? E agora? E agora? Qual é a solução? O problema está, e aqui está o desafio, em nós sabermos o que é o mundo. Porque aqui também temos um problema. É que a diluição, o esbatimento foi de tal ordem que as pessoas estão desorientadas. E hoje ninguém define o que é o mundo. É só ouvir, se nós agora fizéssemos aqui uma entrevista a uma série de crentes, é verdade assim, olha, isto é mundo ou não é mundo? E iríamos ouvir coisas como esta: para mim não é mundo. E ouvíamos outro dizer assim: isso para mim é mundo. E ouvíamos outro dizer assim: não sei bem se isso é mundo ou não é mundo. Até que é que ficamos? É o quadro.
O quadro da igreja neste momento, em termos gerais, não estou a dizer em termos específicos, mas em termos gerais o quadro é este. As pessoas estão baralhadas e não sabem o que é mundo ou não é mundo. E um acha que é, o outro acha que não é. Então e quem é que tem razão? Melhor, como é que nós podemos saber a verdade? Bem, na primeira carta de João, no capítulo 2, em versículo 16, o apóstolo João escreve e diz isto: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Se quisermos fazer assim uma leitura mais direta do que está aqui, para sermos específicos quanto ao que estamos a falar, diríamos assim: o que não é do Pai é do mundo. É o que está aqui. O que não é do Pai, queremos saber o que é mundano ou não? O que não é do Pai. Agora, vocês agora vão poder perceber. Eu já falei nisto outra hora. Alguns não se devem lembrar. E por isso é segurança para vós repetir. O grau de comunhão que cada crente tem com o Pai é diferente. Ok? Não é difícil compreender isso, pois não? O grau de comunhão que o Senhor Jesus Cristo tinha com os seus discípulos era diferente, certo? Houve momentos chaves em que ele pegou em alguns, não levou todos. O grau de comunhão com alguns era mais apertado do que com outros. Isto é assim sempre. O nosso grau de comunhão com Deus, e nós estamos aqui vários, o nosso grau de comunhão com Deus, de cada um de nós, garanto-vos que é diferente. Mas é que eu nem preciso de saber qual é o vosso grau de comunhão e o meu. Eu sei que é diferente. E como o nosso grau de comunhão com Deus é diferente, a nossa percepção do que é do mundo também é diferente. Quanto maior for a minha comunhão com o Pai, maior será o meu discernimento claro do que é do mundo ou não. E aqui é que está o problema. Nós temos todos, sem exceção, que fortalecer os nossos laços de comunhão com o Pai. Aqui é que está o segredo. Porque senão, a nossa percepção de que é do mundo vai variar. E não se esqueçam, o que não é do Pai é do mundo. Portanto, nós temos que nos chegar ao lado do Pai, não ao lado do mundo. Ok? Temos que nos chegar ao lado do Pai. Cada vez mais, a nossa comunhão tem que ser intensa com o Pai. Sabem que os crentes do primeiro século, em termos genéricos, para eles havia coisas pior do que morrer. Tenham noção disso. Para alguns crentes hoje, acho que a pior coisa que lhes pode acontecer é morrer. Por isso, quando a morte está a ameaçar a bater à porta, parece que anda tudo aflito. O que é isso? Havia coisas piores do que morrer. E sabem o que é que era pior para eles do que morrer? Ofender Deus. Desonrá-lo. Não honrar, não o glorificar. E por isso, eles não se importavam de ser lançados às feras, do que pegar uma pequena porção de incenso e colocá-lo no ídolo para se safarem da situação. Preferiam morrer. Há coisas piores do que morrer. Trair Deus, ser infiel a Deus, não glorificar Deus, era pior. E por isso eles não tinham dúvidas quanto ao que haviam de escolher. Vou morrer. É mau? É mau. De certo ponto é mau. Mas é pior se eu desonrar o meu Deus. Eles não faziam. E eu pergunto, quem é que hoje faz isso? Fica a questão no ar. Ok? Bom testemunho dos que estão de fora. Sabem que um bom testemunho, um testemunho íntegro
E na semana passada eu falei da integridade, alguma coisa da integridade. Se lembram, um testemunho íntegro não torna o Evangelho verdadeiro. Um testemunho íntegro não torna o Evangelho verdadeiro. O Evangelho é verdadeiro. Ponto. O Evangelho é verdadeiro. O meu testemunho não torna o Evangelho verdadeiro, porque ele é verdadeiro antes do meu testemunho. Então o que é que faz o meu testemunho? O meu testemunho torna o Evangelho credível. E por isso é que o meu testemunho para os que estão de fora é muito importante. Porque o contrário disto é hipocrisia. Isto é muito grave. Nós estamos aqui num dilema. Ou tornamos o Evangelho credível, ou somos hipócritas. Não há mais termos. E eu espero que o Senhor nos ajude a todos, porque aqueles crentes viveram daquela maneira naquele tempo, no primeiro século. Não quer dizer que fossem todos assim, mas uma grande fatia deles era assim. Porque eles viveram assim de uma forma geral, é que a causa de Cristo espalhou-se no primeiro século e acabou por conquistar o mundo. Coisa triste. No meu tempo, e como eu tenho responsabilidade nisto, o mundo está a conquistar a Igreja, quando devia ser o contrário. Que Deus nos abençoe. Pelo que ouvimos, eu só para terminar e acrescentando só, mas não muito, ao que ouvimos, é interessante, e o irmão Alberto tocou um pouco nisso, que conforme tudo isto que fizemos, e para tornar a coisa pior, o diabo é, e como nós lemos na passagem, o diabo é quem quer que nós sejamos, ou que o nosso testemunho seja censurado. E o nosso testemunho só pode ser censurado se ele for mau. E se nós dermos mau testemunho aos que estão de fora, estamos a dar armas e estamos a dar, de facto, argumentos a que ele seja censurado. E ele vai tentar isso de forma ou frontal, ou como nós lemos, e lemos a expressão no laço do diabo, que é isso, procurarem o significado a sua proteção, a sua guia, procurarmos fortalecer a nossa comunhão com Ele, vai ser Ele a proteger-nos de tudo isso. Que de facto o Senhor nos ajude, nos abençoe e que de tudo o que aprendemos aqui possamos de facto manter as linhas de separação, as linhas direitas, e que possamos dar, de facto, como ouvimos, dar bom testemunho para os que estão de fora, para que o Evangelho seja credível aos olhos de outros, porque, como já ouvimos, verdadeiro ele já é, e não somos nós a torná-lo mais verdadeiro ou menos, porque a verdade normalmente não é mais verdade ou menos verdade, ela não muda. Vamos então terminar com oração, e quem puder ficar de pé. Nosso amado Pai, de facto, Pai, com grandes mensagens tu nos deste hoje e ensinaste através da tua palavra. Ajuda-nos de facto a nós darmos um testemunho aos que estão de fora, de facto nós a ver e mantermos esta linha de separação. Ajuda-nos a mantermos a nossa comunhão contigo. Te agradecemos porque tens sempre de facto ensinado, e mais uma vez ensinaste-nos tantas coisas, que nós ao voltarmos para as nossas casas possamos continuar a meditar, possamos ouvir novamente, estudar, e principalmente pôr em prática, porque se isto não for colocado em prática, estaremos a sujeitar e a pôr em risco o nosso testemunho a muitos à nossa volta que estão a olhar para nós, e ajuda-nos de facto a nós
não sermos uma pedra de tropeço a tantos que precisam de ouvir e precisam ter a certeza da salvação e confiar de facto no Evangelho. Que possas continuar a ajudar-nos em tudo isto, nesta responsabilidade que nós temos, que não é menor, e ajuda-nos de facto a nós termos temor a Ti, à Tua Palavra e termos cuidado em cada passo que damos, as decisões, o nosso falar, o nosso estar, que seja tudo para a Tua honra e glória. E de facto nós queremos fazer porque Te amamos, queremos fazer a Tua vontade e queremos ter comunhão contigo. Te agradecemos pelo que tens feito até aqui, que nos leves bem em nossas casas, e tudo isso nós pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O nosso culto e o nosso estudo está terminado.